Temos aqui representado na figura um triângulo retângulo, tal e qual como tínhamos a quando do Teorema de Pitágoras. Nós tínhamos visto nessa altura que o nosso triângulo retângulo, o lado maior, portanto, neste caso aqui, o lado AB, chamávamos de hipotenusa e continuamos a chamar, portanto, a hipotenusa do triângulo retângulo. Tal como no Teorema de Pitágoras, aqui na trigonometria também só vamos usar triângulos retângulos. Tenho aqui assinalado neste triângulo retângulo o ângulo alfa, certo? E, tendo em conta este ângulo alfa, eu posso dar nomes aos lados, aos catetos do meu triângulo retângulo, certo? Então, o cateto que está oposto ao ângulo que eu estou a considerar, ou seja, ao meu ângulo alfa, reparem que ele está oposto, está em frente a ele, eu vou chamar de cateto oposto. O lado ou cateto que está junto a esse ângulo que eu estou a considerar, eu vou chamar cateto adjacente. E são dois elementos muito importantes do meu triângulo retângulo. Tenho aqui representado na figura dois triângulos que posso provar facilmente que são semelhantes. Então, tenho aqui o triângulo ABD e o triângulo de dimensões maiores, o ACE. Como disse, posso provar que estes dois triângulos são semelhantes porque posso aplicar o critério ângulo-ângulo. Ou seja, o triângulo que tem dimensões maiores, o triângulo ACE, tem um ângulo reto e tem este ângulo alfa. O triângulo de dimensões menores, o triângulo ABD, partilha o ângulo alfa com o triângulo anterior e também tem um ângulo reto. Logo, uma vez que tem dois ângulos correspondentes que são iguais, que têm a mesma amplitude, o terceiro também será, portanto, estes dois triângulos têm os três ângulos iguais e, portanto, são semelhantes. Por isso, é muito fácil eu conseguir determinar o x. Basta para isso escrever uma proporção. Reparem que eu posso aqui começar por escrever a primeira razão e posso escrever que 9 está para 3. Ou seja, eu tenho aqui o segmento EC, que tem medida igual a 9, e que é a altura do triângulo ACE, e tenho a altura do triângulo ABD, que é o segmento aqui representado pelo segmento BD, que é 3. Então, posso então dizer que uma altura está para a outra. Portanto, 9 está para 3. Eu quero encontrar o x, e o x é a hipotenusa do meu triângulo ABD. Então, posso colocar o x aqui ao lado do 3. E agora, tenho que encontrar a hipotenusa referente ao triângulo com dimensões maiores. E essa hipotenusa será aqui o segmento EA, ou seja, será 10 mais x. E posso aqui calcular. Já vimos muitas vezes como é que calculamos uma equação deste tipo. Portanto, uma proporção, eu posso aqui calcular o produto cruzado, dizer que 9 vezes x é igual a 3 vezes 10 mais x, e posso escrever isso. Posso então dizer que 9x é igual a 3 vezes 10 mais x. E posso então aplicar a propriedade distributiva. Reparem que eu não posso escrever só 3 vezes 10. O 3 está a multiplicar pelo 10, mas também pelo x. Então, posso escrever 9x igual 3 vezes 10, 30. 3 vezes x, 3x. Como é uma equação do primeiro grau, vou ter que
juntar no primeiro membro todos os termos que têm variável. Então, vou aqui escrever 9x menos 3x igual a 30. 9x menos 3x é igual a 6x igual a 30. E então eu sei que o x é igual a 30 sobre 6, ou seja, é igual a 5. Então eu sei que o x é igual a 5. A hipotenusa do triângulo ABD, portanto, representado aqui pelo segmento DA, é igual a 5. A hipotenusa do triângulo ACE é igual a 10 mais x. Como o x é 5, será igual a 10 mais 5, ou seja, será igual a 15. Na linha B, diz-me para eu determinar os comprimentos dos lados dos dois triângulos. Portanto, os comprimentos que faltam. Eu já vi na linha anterior que x será igual a 5. Sei que a hipotenusa do triângulo maior é igual a 15. Portanto, posso aqui, para não nos fazer confusão, uma vez que um triângulo está dentro do outro, vou aqui representar o triângulo maior, portanto, é o triângulo ACE. Sei que esta hipotenusa é 15, sei que esta altura, ou este cateto oposto, porque está oposto ao ângulo alfa, que é o ângulo que eu tenho aqui marcado, é 9, e não sei quanto é que é CA. Consigo facilmente perceber que as medidas do triângulo maior são o triplo das medidas do triângulo menor. E por isso, para eu encontrar as duas medidas que faltam, basta-me encontrar uma e depois, se eu encontrar a medida do triângulo menor, basta-me depois multiplicar por 3. Por exemplo, se eu encontrar aqui AB, e posso encontrar através do teorema de Pitágoras. Depois, para encontrar o CA, é só multiplicar por 3. Então, reparem, eu vou então escrever que AB, reparem que o comprimento AB é um cateto, não é uma hipotenusa. Portanto, temos que ter cuidado. Então, vou dizer que 5 ao quadrado, que é a minha hipotenusa, menos 3 ao quadrado, que é o meu cateto oposto, certo? Então, vou escrever então que AB ao quadrado é igual a 25, menos 9. Vou então escrever que AB ao quadrado é igual a 16. Vou então aqui dizer que o comprimento AB é igual a mais ou menos raiz quadrada de 16. Vou ignorar a parte negativa desta solução, desta equação de segundo grau, porque eu estou à procura de uma medida e não faz sentido nenhum eu ter aqui uma medida negativa. Portanto, vou dizer que informar que o meu AB tem que ser maior do que 0 e que, portanto, o meu AB será igual a 4. Então, se eu sei que AB é igual a 4 e sei que as dimensões do meu triângulo semelhante e que tem dimensões maiores é sempre o triplo, eu já sei que o meu comprimento CA será 4 vezes 3. 4 vezes 3, 12. E fiquei aqui com todas as medidas dos lados do triângulo. Pedem-me agora para eu completar esta tabela. E o que é que esta tabela, o que é que me pedem para fazer nesta tabela? Reparem que eu tenho aqui 3 razões. Portanto, reparem que em matemática razões são quocientes. E neste caso são razões entre medidas dos lados. O cateto oposto sobre o adjacente, o oposto para a hipotenusa, o adjacente para a hipotenusa. Portanto, tenho aqui 3 razões diferentes. E eu vou ter que fazer isso para o triângulo menor, que é o triângulo ABD, e para o triângulo ACE. Bom, então eu já tenho aqui dados sobre os triângulos. Vou aqui desenhar ao lado um triângulo que vai representar o triângulo maior, porque desta forma, como está, depois fica um pouco confuso. Portanto, eu vou ter aqui este triângulo representar o triângulo ACE. E neste triângulo ACE eu sei que a hipotenusa é 15. Aqui o cateto oposto em relação aqui ao meu ângulo alfa é 9. E o meu cateto adjacente é 12.
No meu triângulo menor, eu sei que o x é 5 e sei que AB é 4. E assim, desta forma, já temos praticamente o exercício resolvido. Então, no triângulo ABD, que é o meu triângulo menor, pede-me cateto oposto e cateto adjacente. Então, como é que eu vou aqui encontrar? É muito fácil. Eu sei que estou aqui a falar do meu ângulo alfa e o meu cateto oposto ao alfa mede 3, então vou colocar 3 para o adjacente é 4. Então vou colocar 3 para 4 e está feito. É só isto que é para fazer. Portanto, aqui representar estas razões tendo em atenção os nossos triângulos. Depois pedem-me cateto oposto, já sei que é 3, para hipotenusa. E a hipotenusa é 5, não é? Mede 5. Portanto, tem 3 para 5. Depois, cateto adjacente para hipotenusa. Então, adjacente é 4. A minha hipotenusa é 5. 4 para 5. Então, vamos ver o que acontece com o outro triângulo e se há aqui razões completamente diferentes ou serão elas iguais. Reparem que tenho então o meu triângulo ACE e pedem-me cateto oposto, cateto adjacente. O oposto ao meu ângulo alfa, e estou sempre aqui a referir-me ao ângulo alfa, é 9. O adjacente é 12. E reparem que se eu simplificar a razão, eu vou ficar com 3 para 4. Porque reparem que dividi por 3, não é? 9 a dividir por 3 dá 3, 12 a dividir por 3 dá 4. E o que é que eu posso concluir? Que as duas razões são exatamente iguais. Depois vou ter o cateto oposto sobre sobre hipotenusa. Portanto, cateto oposto sobre hipotenusa. O cateto oposto já vi que é 9. A hipotenusa, 15. E reparem que se eu simplificar esta razão, vou ficar com 3 quintos. Porque dividi a razão por 3, não é? 9 a dividir por 3 dá 3, 15 a dividir por 3 dá 5. E o que é que eu posso aqui concluir? Que tenho exatamente a mesma razão. E depois, finalmente, tenho o cateto adjacente sobre a hipotenusa. E então, eu vou ter que colocar o 12, não é? Que representa a medida do meu cateto adjacente, portanto, 12. E a hipotenusa, 15. E se simplificar aqui a minha razão, eu vou ficar com 4 quintos, porque dividi o 12 por 3, que dá 4, e 15 por 3, que dá 5. E, mais uma vez, o que eu percebo é que estas razões são iguais. E porquê é que elas são iguais? Elas são iguais porque os triângulos são semelhantes. E se os triângulos forem semelhantes, obviamente que as razões serão iguais. Porquê é que isto nos é útil? Pode-nos ser muito útil quando nós temos que encontrar, por exemplo, medidas, às vezes certas medidas. Por exemplo, eu tenho aqui, vocês se repararem, tenho aqui um prédio e que eu vou querer saber a medida, a altura do prédio, por algum motivo, e tenho aqui a altura de um poste de eletricidade. E sei que o poste mede 8 metros. Se eu perceber que estes triângulos são semelhantes, rapidamente consigo chegar à altura do prédio. E às vezes dá-me um jeito encontrar valores, às vezes inacessíveis, não é? É muito difícil termos uma fita métrica para medir o prédio, mas se nós conseguirmos aqui encontrar ou formar com os nossos dados reais, por exemplo, triângulos semelhantes, rapidamente conseguimos chegar, por exemplo, a medidas que nos são normalmente inacessíveis. Reparem que aquilo que nós tivemos a ver, o cateto oposto sobre a hipotenusa, o cateto adjacente sobre a hipotenusa e o cateto oposto sobre o adjacente, em matemática tem nome. Portanto, estas razões têm nome. E estas razões chamam-se razões trigonométricas e vou chamar, quando eu tenho aqui o meu cateto oposto a um certo ângulo, neste caso o ângulo alfa, sobre a hipotenusa, eu vou em matemática, vou chamar seno. Quando eu tenho o meu cateto adjacente aqui de um ângulo que estou a chamar alfa sobre a hipotenusa, eu vou chamar cosseno.
E quando eu tenho o meu cateto oposto sobre o meu cateto adjacente de um determinado ângulo, eu vou chamar tangente. Nós normalmente não escrevemos nem seno, nem cosseno, nem tangente. Escrevemos desta forma assim. Seno de alfa, porque alfa é o ângulo que eu estou a trabalhar. O cosseno cos de alfa, porque o alfa é o tal ângulo que eu estou a trabalhar. E a tangente TG de alfa, porque é o ângulo que eu estou a trabalhar. Imaginem que se eu tivesse a trabalhar o ângulo X, ia colocar o seno de X, o cos de X, o TG de X. Portanto, seno de X, cosseno de X, tangente de X. Vou então aqui, mais uma vez, encontrar as razões trigonométricas. Mas reparem que tenho aqui um triângulo retângulo. Neste triângulo retângulo, falta-lhe aqui primeiro a medida da hipotenusa, que eu rapidamente consigo chegar se aplicar o teorema de Pitágoras. Portanto, e podemos ver, porque já vimos anteriormente, que é 5 cm, não é? Se eu fizer o 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado igual a hipotenusa ao quadrado, eu vou ter 9 mais 16, que dá 25, depois raiz quadrada de 25, que dá 5, portanto. E vou ter aqui que encontrar o seno de x, o cosseno de x e a tangente de x, certo? Reparem, e depois tenho que encontrar o seno de y, o cosseno de y e a tangente de y. Então, como é que eu vou fazer? Temos primeiro que saber o seno de x, quais são os... Que razão é essa? O seno de x, que razão é essa? Então, reparem que há bocado nós vimos que o seno de x é sempre igual ao cateto oposto sobre a hipotenusa. Certo? E também vimos que o cosseno de x é sempre igual ao adjacente sobre a hipotenusa. E também vimos que a tangente de x é sempre igual ao oposto sobre adjacente. E isto vocês têm que saber, certo? E agora é só completar. Bom, então vamos começar. Então vamos começar pelo seno. Então, seno de x é igual ao oposto sobre hipotenusa. Então, eu posso dizer que seno de x, estou aqui a referir-me ao meu ângulo x e o lado oposto a este ângulo é 3. Então, vou dizer que é 3. A hipotenusa é 5. E, portanto, dá 3 quintos. Depois, vou aqui colocar o cosseno de x. O cosseno de x, já tínhamos visto que é o adjacente sobre a hipotenusa. Então, eu sei que cos de x é igual, o cateto adjacente mede 4 cm e a hipotenusa 5, portanto, é igual a 4 quintos. E, finalmente, a tangente de x, que será igual ao oposto sobre adjacente. O oposto já vimos que é 3 e o adjacente vimos que é 4 e, portanto, a tangente de x será 3 quartos. Estas são as razões trigonométricas do ângulo x. Agora, pedem-me as razões trigonométricas do ângulo y. Então, razões trigonométricas do ângulo y. Vou colocar o seno de y e, mais uma vez, seno de y é igual ao cateto oposto sobre a hipotenusa. E, neste caso, então, o seno de y, reparem qual é o cateto oposto do ângulo y. O cateto oposto é 4. Então, vou dizer que é 4 sobre
a hipotenusa, e a hipotenusa já tínhamos visto que era 5, portanto a hipotenusa não vai mudar. Depois, pedem-me o cosseno de y. O cosseno de y será o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então, o meu cos de y será, o cateto adjacente neste caso é 3, não é? Mede 3. E a hipotenusa é 5. Depois, falta-me a tangente. A tangente de y será o oposto sobre a adjacente. O oposto é 4 e o adjacente é 3. Portanto, a tangente de y será 4 terços. E agora, se vocês repararem, e se compararem aqui estas razões trigonométricas do ângulo y com as razões trigonométricas do ângulo x, o que é que vocês podem aqui concluir? É que a razão, o seno de y será igual ao cosseno de x. E eu sei que o cosseno de y será igual ao seno de x. E a tangente de y será inversa à tangente de x. E podemos aqui, então, dizer que quando eu tenho dois ângulos que são complementares, ou seja, o que é que são ângulos complementares? Quer dizer que a sua soma é igual a 90 graus. Bom, então podemos aqui concluir que o seno de um ângulo é igual ao cosseno do seu ângulo complementar e vice-versa. Queria só, para finalizar, ensinar-vos um truque que vos ajude a decorar aqui as razões trigonométricas, porque é algo bastante novo para vocês. E para vocês saberem que o seno é o oposto sobre a hipotenusa, ou que o seno é o adjacente sobre a hipotenusa e a tangente é o oposto sobre o adjacente, às vezes não é fácil e vocês têm às vezes alguma dificuldade em assimilar toda esta nova informação. Então, o que nós normalmente fazemos, arranjamos aqui um truque para decorar, entre aspas, aqui as nossas razões trigonométricas. Reparem que se nós pegarmos na primeira letra de cada elemento que nós precisamos e decorarmos isso é mais fácil. Reparem que eu posso dizer que o seno, que começa por S, é o oposto, que começa por O, sobre a hipotenusa, começa por H. E, portanto, eu consigo, se eu decorar isto só, eu já percebi que o seno é igual, portanto, o seno de um ângulo é igual ao oposto sobre a hipotenusa. Reparem agora no cosseno, vamos fazer a mesma coisa. O cosseno começa por C e será o adjacente sobre a hipotenusa. Então, vou dizer que é o K, cosseno de X, ou de um ângulo, não é? O cosseno de um ângulo igual a adjacente sobre a hipotenusa. E depois a tangente será igual, portanto, a tangente de um ângulo será igual ao oposto sobre a adjacente, toa. Então, se vocês decorarem, entre aspas, aqui, se vocês aqui se lembrarem do só cá, toa, conseguem sempre lembrar-se das razões trigonométricas.